nome é Pedro Miranda, eu sou médico, sou proprietário do Parque Florestal, juntamente com meu pai, Dr. Wagner Miranda, e eu queria agradecer a presença de todo mundo e falar que esse evento é um evento para o mogno africano, né? Ele é um evento que vai acontecer aqui em Umas mensalmente e que tem como objetivo congregar, disseminar informação e passar todo o know-how que nós do Parque Florestal temos ao longo desses 5 anos, né, para todos os produtores. Então, a gente sempre restringe esse evento em torno de 30, 40 pessoas, justamente para que a gente possa tirar dúvidas, sentar com cada um, eu, o José, o Ramon, e ter toda a atenção necessária, né, para uma boa aprendizado ao longo disso, né? Bom, a minha palestra, que eu vou falar um pouquinho, é da nossa vivência nesses 6 anos, nesses 5 anos, né, do mogno africano. Então, eu dividi em por que nós decidimos plantar mogno africano, quais foram as dificuldades que nós encontramos nesses 5 anos, né? E essas dificuldades nós temos o objetivo de passar para vocês, além de mostrar como é que nós resolvemos essas dificuldades, para que vocês não reincorram nos mesmos erros que nós tivemos, né? E quais são as ações para o futuro. Só fazendo um adendo aqui, que muita gente me falou lá fora que meu amigo tentou inscrever, só que não conseguiu e tal. Só voltando a lembrar que nós abrimos sempre para 30 ou 40 pessoas, as inscrições acabaram muito rápido, mas esse evento é mensal. Então, se você tem um amigo, um colega que não conseguiu inscrever para esse evento de outubro, as inscrições de novembro, elas vão estar abertas a partir de segunda-feira, viu? Então, vamos lá falar um pouquinho da caminhada. Quando a gente leva em consideração o aumento populacional, né, a gente sabe que no ano de 2015 nós temos estimado aí 7,5 bilhões de habitantes no mundo, né? Se a gente levar em consideração que nós vamos plantar uma árvore de mogno africano hoje e colhendo ela em 15 anos, que é o ciclo do mogno africano, né, nós iríamos ter uma colheita em 2030 que estaria em torno de 8,5 bilhões de habitantes. Quando a gente leva em consideração aqui no continente europeu o crescimento do consumo, né, de madeira, a gente sabe que no ano de 2005 eram 5 milhões de toneladas consumidas anualmente, no ano de 2010 já eram 13 milhões e esse número vem crescendo cada vez mais. Nos últimos dados que nós temos em 2014, esse número já pulou para 17 milhões de toneladas ano, isso só no continente europeu, né? Quando a gente leva em consideração a América do Norte, segue a mesma tendência, né, de crescimento exponencial. Além de tudo, a gente sabe que está sendo muito discutido isso, as leis ambientais elas estão ficando cada vez mais rígidas. A América Latina e a África são os principais continentes responsáveis pelo desmatamento ilegal e pelo fornecimento de madeira, principalmente madeira nobre, né, para a produção de móveis e também para queimar, de grande volume, né? O que causa um dano ambiental severo e ainda diminui o preço da madeira nobre, né? Que é a madeira de lei que a gente produz. Então, essas leis ambientais estão ficando cada vez mais rígidas, o que mostra que um crescimento do mogno africano e a valorização constante está cada vez mais atingindo níveis extraordinários, né? Na última pesquisa que nós fizemos, o mogno africano ele estava cotado a $1.000 o metro cúbico. Bom, em relação ao mogno africano, por que nós decidimos plantar, né? Levando em conta esse aumento populacional, levando em conta também esse aumento no consumo da madeira, né? E também essas leis ambientais mais rígidas, o mogno africano se torna um investimento extremamente atrativo, né? E aí a gente decidiu procurar informação. As informações que tinham no Brasil, isso no ano de 2009, 2010, eram extremamente escassas, né? Existiam algumas florestas de mogno africano, todas essas florestas eram florestas do padrão não comercial, então nós tivemos que viajar para o Pará, para Roraima, para São Paulo e conseguimos filtrar algumas informações que não eram informações que nos passavam credibilidade, né? Pouco se sabia, né, sobre o mogno africano e hoje nós trabalhamos com 2 espécies, né, que é o Caia ivorensis e o Caia senegalensis, que são 2 subespécies, na verdade, de mogno africano. E ainda existe uma guerra entre essas 2 espécies.
um produtor defende, na verdade é um produtor de muda, né? Que o produtor, na verdade, ele quer reunir todas as espécies numa só, mas o viverista, ele quer defender uma linha porque ele produz determinada muda e quer vender determinada muda, né? Então existe uma guerra. Tem gente que critica o caivorenses e fala bem do senegalenses e vice-versa. Outro aspecto, que não existiam florestas comerciais a ponto de corte, como eu tinha te falado, né? E aí nós decidimos buscar informações fora do Brasil. E onde nós achamos essa informação, uma informação extremamente consistente, foi na Austrália. A Austrália, ela é um dos poucos países que tem o ciclo do mogno africano fechado. Lá existe a AMA, que é African Mahogany Australia, que é a maior empresa de mogno africano do mundo. Eles têm mais de 30 mil hectares de mogno africano plantado. O ciclo, eles só produzem caias senegalenses lá, produzem, exportam essa caia senegalenses para a China, que manufatura e distribui para o mercado europeu e norte-americano, né? E esse estudo que nós conseguimos com certa restrição é um estudo do governo australiano, né? É uma iniciativa do governo australiano do ano de 2007, que estudou os potenciais usos e as qualidades da madeira do mogno africano que crescia na Austrália, né? E depois desse estudo, teve um boom de produção de mogno africano na Austrália, inclusive está substituindo exponencialmente o eucalipto, que é proveniente de lá, né? E o governo está financiando com juros extremamente baixos e dando crédito para todo mundo que tem terra plantar o mogno africano, né? Então, diante disso tudo que eu falei, o mogno africano, ele se torna uma das principais culturas do setor primário, né? Que tem um maior lucro ao final, né, desses 15 anos. Então, o José vai falar mais na frente, nós fizemos um estudo bem aprofundado, comparando a cultura de mogno africano com a soja, com a criação de gado, com milho, entre outras culturas, e o mogno africano se torna, né, extremamente atrativo. E aí, nós decidimos plantar, né? Então, nós decidimos plantar, e aí começamos a preparar a terra, né? E surgem diversas dificuldades, que é o que nós vamos passar para vocês agora, as dificuldades que nós encontramos para que vocês não corram nos mesmos erros que nós encontramos. Eu dividi essas dificuldades em escolha das mudas, escolhas da espécie, assistência técnica, parceiro e os projetos de incentivo ao mogno africano. Quando a gente coloca em consideração a escolha das mudas, nós compramos muita muda no ano de 2010, praticamente todos os viveiros do Brasil, e essas mudas elas vinham em diferentes tipos de qualidade. Tinha muda em tubete, muda em saqui, muda que vinha em nenhum dos dois, e a maioria das mudas elas não tinham certificado de qualidade nem de garantia. Eram mudas que provenientes de sementes contrabandeadas e não tinham qualidade nenhuma, né? E o que acontece em relação a isso? Quando a gente vai exportar uma floresta, essa floresta, isso quase ninguém fala, ela tem que ser certificada. Você não consegue exportar uma floresta se ela não for certificada. Qualquer tipo de certificação internacional, FSC, qualquer desses tipos. Você não precisa certificar sua floresta no dia que você planta, mas no dia que você vai colher, essa floresta tem que estar certificada. Então, normalmente a gente recomenda você certificar a sua floresta no 14º, início do 15º ano. E para certificar essa floresta, ela tem que ter um monte de documentação. E a principal documentação que ela esbarra é no termo de conformidade e origem dessas mudas. Então, se você que já plantou, e tem já floresta e não tem esse termo de conformidade, não tem esse termo de origem, você já tem um empecilho na sua floresta que você não vai conseguir exportar ela se ela não tiver certificação. Né? Isso pouca gente fala porque a maioria das mudas que se vende aí, elas não são certificadas. São mudas que não tem nenhum registro, não tem controle de qualidade nenhum. Né? Então, as primeiras florestas que nós plantamos, a maioria das mudas elas não tinham certificado de origem e nós já sabemos que nós vamos ter uma imensa dificuldade de exportar essa floresta e ela vai ter que ser usada no mercado nacional. Bom, e aí surgiu a ideia, o que a gente fez para resolver esse problema, né? Nós decidimos criar nossas próprias mudas, né? Então, desde o ano de 2011, quando a gente decidiu que não ia comprar mais muda, porque devido a esse controle de qualidade que não tinha, eram muito disformes e vamos produzir nossas mudas dentro dos padrões, né? Então, nós começamos a produzir as mudas padrões com garantia e certificado de qualidade, além de produzir essas mudas
Quem quiser ver, todas essas árvores aqui são provenientes das nossas mudas, né? Então, a partir de 2011, nós só plantamos a produção própria e nós fomos um dos pioneiros no processo de clonagem, né, do mogno africano. Nós selecionamos as 50 melhores árvores dentro de toda a nossa floresta e avaliamos 2 índices que são fundamentais, que é o DAP, que é o diâmetro anteroposterior, que vai dar volume, vai dar rendimento ao final de 15 anos, e a retilineidade do fuste, que é o que vai dar critério para exportar. Outra coisa que quase ninguém fala, para você exportar uma floresta, ela tem que ter padrão. O que é o padrão? Não adianta você pegar uma floresta de 8 metros, uma árvore de 8 metros que tem um fute retilíneo, que você não vai conseguir exportar ele. Ele tem que ter um padrão de corte, tem que ter um padrão de qualidade e de volume. O que mais encarece o mogno africano na hora de importar é o transporte. Então, esse transporte normalmente é feito com navios, né, dentro de containers. Então, para exportar, essas toras têm que ser cortados em torno de 2,40 a 2,5 metros de diâmetro por 50 a 60 metros de bitola, né? Então, se você tiver uma árvore de 8 metros, você não vai conseguir exportar tudo. Se tiver uma árvore de 4 metros, você só vai conseguir exportar 2,5. Então, isso tem que ser muito pensado, né, em relação à exportação, que é uma coisa que quase ninguém fala, né? E a partir do ano passado, nós diminuímos o ritmo de plantio e decidimos abrir essas mudas para o mercado, né? Graças a Deus a gente teve uma procura muito grande, inclusive nós vendemos tudo em poucos meses e mais para amigos, né, que já conheciam o nosso trabalho, e esse ano de novo a gente abriu para o mercado, né? Nós também fizemos esse ano uma parceria, né, que é a produção individualizada de mudas. O que é isso? Você quer plantar a muda no final do ano que vem, então você já faz um contrato com a gente, você já pega já quer uma muda especial para o seu terreno. Então nós vamos lá, colhemos a análise de solo e já fazemos uma muda com substrato muito semelhante ao do seu terreno, né? Que é para evitar perda, para evitar morte da muda, né? Bom, outra dificuldade, vou acelerar um pouquinho que meu tempo já está quase acabando, é a escolha da espécie. Muito fala, quem já pesquisou o mogno africano, vê que tem muita briga entre as espécies, tem muita desavença. Quem já pesquisou na internet, em tudo quanto é lugar, tem gente que fala mal de uma espécie e fala mal da outra espécie, defende uma espécie. Na verdade, os produtores, eles não têm que entrar nessa briga, porque quando você vai vender a árvore, ela é vendida como Caia SSP, ou seja, o cara que vai comprar, ele não interessa se ela é ivorense ou se ela é senegalense, ele interessa que ela é mogno africano, a subespécie não interessa. Claro que cada um tem suas particularidades. O Caia ivorense, ele cresce normalmente 30% ao mais que o Caia senegalense. Entretanto, o Caia ivorense, ele é muito mais susceptível a baixos índices pluviométricos e a terra, né? E a terras mais fracas. Então, o que a gente decidiu fazer, né? Para tirar essa dúvida, o que é melhor? Será que o Caia senegalense é melhor? Será que o Caia ivorense é melhor? Então, nós temos uma área aqui que nós plantamos o Caia senegalense, que é essa árvore da sua esquerda, e o Caia ivorense, uma do lado da outra. É uma floresta inteira de Caia ivorense e senegalense que nós pesquisamos desenvolvimento, questão de retilinidade, de fuste, comparada uma do lado da outra, né? E isso, nós vamos soltar isso tudo mais para frente, ainda está em fase preliminar, mas já dá para ter umas noções que o José e o Ramon vão falar de cada individualidade, né? Bom, em relação à praga, muita gente critica o Caia ivorense porque, dá praga, tem até um site na internet que mostra muito isso, fala que o Caia ivorense dá praga, o senegalense não dá. O que a gente fala ao longo desses 6 anos é que a gente não teve ataque de outras pragas, a não ser essa danada aí, que é a formiga, que é o que mais mata o mogno, né? E não é só o mogno, quem planta eucalipto sabe que a principal praga é a formiga, né? A formiga, ela tem que ser combatida antes e durante e depois do plantio, não adianta, né? Em relação a outras pragas, o pessoal fala que o Caia ivorense dá um cancro da ponteira, que é uma praga extremamente danosa. Nesses 6 anos, nós não tivemos nenhum tipo de praga, né? E quem cuida da floresta é o Ramon,
E ele até brinca que se você andar e achar uma praga assim, que não seja formiga, ele entrega a chave do carro dele para você, né? Então, todo mundo que quiser andar, pode andar. Se achar, você me chama, que aí eu já pego a chave do carro dele e já entrega. Viu? Bom, pode passar. A principal dificuldade que nós tivemos foi em relação à assistência técnica. Quando nós plantamos lá no início, a assistência técnica, ela era extremamente escassa. Quem falava que dava assistência técnica, na verdade, eram os produtores, não eram especialistas, eram os viveristas que, na verdade, não tinham plantado nenhuma árvore. Então, eles conheciam de muda, de árvore não conhecia. Então, a gente plantou, né, com extrema dificuldade, não sabendo de nada, e plantamos, e aí, nos 3 primeiros meses, tem que fazer uma adubação de cobertura. Que adubo utilizar? Vamos chutar um 20-0-20, vamos chutar um outro adubo, uma área grande, a gente fica com medo, né? Não, vamos ver com um cara que é especialista, né? Entre aspas. A pessoa vai, te cobra um absurdo para ir na sua propriedade, te visitar, cobra a quilometragem, fica 40, 50 minutos, faz uma análise de solo lá e manda o padrão para você, né? De análise de adubação de cobertura. Nós tivemos esse problema em vários tipos de assistência técnica, que foi na análise na adubação de cobertura. Depois, no final do ano, você tem que fazer a poda. Como é que faz essa poda para você não matar a árvore? Você fica com medo, né, de fazer a poda, que é uma coisa extremamente simples. Aí ele te cobra outra diária para ir lá ensinar o seu funcionário uma coisa que é você ir lá e cortar um ramo, né? Uma coisa que pode ser muito bem ensinada via telefone ou via e-mail. Isso tudo vai encarecendo o processo, né? E diminuindo a produtividade do lucro do produtor, e quem lucra com isso é o viverista, né? É o cara que está dando assistência técnica, né? Então, o que nós decidimos fazer? Desde o ano passado, nós criamos um projeto que chama Green Business. Esse projeto é uma assistência técnica gratuita a todos os produtores de mogno africano, através de e-mail ou telefone. Isso nós já fazemos direto no site, né? Quem já mandou e-mail para a gente sabe. Não tem custo nenhum. Você está com a floresta, olha, eu estou com dúvida, tal, o que eu faço? Às vezes o Ramon, o José pede, não, me manda uma foto, me manda uma análise de solo que eu vou analisar aqui. A gente tenta resolver tudo sem nenhum custo, né? Se por fim a gente não conseguir resolver através de telefone ou de e-mail, através de fotos, nós mandamos o Ramon e o técnico com um custo extremamente subsidiado. Então, normalmente você paga só o deslocamento, né? Isso tudo visando um menor custo para o produtor. O produtor é que tem que ganhar em relação a isso. Não é o cara que está produzindo a muda que está te vendendo, porque ele vai ganhar na hora da venda da muda e da assistência técnica. Mas quem vai ficar com a árvore toda mal formada, quem vai ficar com a árvore com 15 anos lá, sem nenhuma garantia e certificação, é você, né? Então, isso tudo é para diminuir esse gasto. Outra dificuldade que nós tivemos foi no recrutamento de parceiro. O que existe muito é que o produtor, quando ele planta lá 1, 2, 10, 20, 30 hectares, ele planta um ano e fica quieto. Então, ninguém consegue achar onde esse produtor está. O Francisco sabe que é muito difícil a gente achar um produtor de mogno africano. Existem muitos, só que eles não vão nas reuniões que tem, que na verdade são reuniões de viveristas. Eles não aparecem, eles plantam e esquecem, né? E quem está mais à frente do marketing de tudo são os viveristas. E aí existe o conflito dentro do mogno africano, que é o conflito entre espécies, o conflito de concorrência, de pessoa que quer, né? Um faz um evento em São Paulo, outro faz um evento não sei aonde, fala mal de uma espécie, fala mal de outra, fala que o mogno africano é mil maravilhas. E nós criamos isso aqui, nós estamos essa palestra justamente para passar todas as dificuldades que nós tivemos, para que você não caia nos mesmos erros que a gente teve, né? E aí, o que nós decidimos criar? Pode passar? A Expo Park, que é isso que vocês estão aqui hoje, esse lugar, que é um centro de desenvolvimento e pesquisa de mogno africano. Aqui a gente conta com 20 áreas de pesquisa, nós temos esse auditório com capacidade para 100 pessoas, nós temos uma reunião mensal com interessados em mogno africano, sempre com público limitado de 30 ou 40 pessoas, para que a gente possa sentar com cada um, esclarecer dúvida, mostrar planilha, tudo o que tiver de interesse, né? E também temos uma reunião por mês
com discussões dos produtores. Então, eu achei uma coisa diferente lá na minha floresta, uma coisa diferente, tem uma árvore que está acontecendo isso. A gente não sabe tudo, mas a gente tenta correr atrás, né? Então, essa é a Expo Park, né? Outra dificuldade que nós tivemos, que isso aqui realmente para o produtor é o que importa, são projetos de incentivo ao mogno africano. Pode passar. Então, quando a gente começou a plantar, não existiam projetos de incentivo. A gente sabia que existia a muda, via raramente a árvore plantada, mas e o produto final? O que a gente vai fazer com essa madeira daqui 15 anos? O que a gente vai fazer com essa madeira daqui 5 anos, 10 anos? Isso aí não existia, né? Então, nós decidimos incentivar o comércio do mogno africano. Deixa eu passar. Vamos fomentar, né, o comércio do mogno africano. Então, nós compramos madeira de mogno africano proveniente da Ásia e começamos a produzir e a fazer os trabalhos. Então, eu vou mostrar uma sequência de fotos. Pode passar. Aqui são tábuas de mogno africano, caia senegalense com 8 anos de idade, que nós produzimos. Aqui são postes de mogno africano, caia senegalense, também de 5 anos de idade, para produção de estacas. São esses postes que estão aqui. Essas estacas, na verdade, aqui elas tinham de 4 para 5 anos, né? Nós consideramos sempre a pior hipótese, né? 5 anos. Aqui elas não estão tratadas, foram tiradas desse jeito. Pode passar. Aqui o tratamento dessa madeira, né? O tratamento na autoclave com o mesmo produto do eucalipto. Aí você me pergunta, mas eu não tenho autoclave lá, como é que eu vou tratar? Não, isso aí é extremamente fácil. Autoclave de eucalipto você encontra em tudo quanto é lugar e você paga normalmente por poste para tratar, né? Uma tora de caia senegalense com 8 anos de idade, que nós compramos também para produção de tábuas. As tábuas são feitas a partir dessa madeira. Quem não viu, tem uma lá fora, perto das mudas, lá, né? Uma tora de caia senegalense com 8 anos. Pode passar. E aqui nós pegamos essa madeira e estudamos, né? Fizemos diferentes cortes para estudar densidade, qualidade, produtividade do mogno africano. Além disso tudo, nós expomos, né? Nós temos um stand móvel que a gente expõe em diversas feiras agropecuárias. Aqui é o nosso stand na exposição agropecuária de Goiânia, né? Pode passar. E aí a gente inventa de tudo, né? O que vai ficar para a gente mesmo é a raiz e é a copa. O fuste a gente vai exportar para ter um melhor retorno, né? E o que a gente vai fazer com essa copa que a gente raiz? Aí minha mãe inventa um pouquinho, cada um inventa uma coisa. Aqui é uma parede, né, com o resto da copa do mogno africano, entremeada com jardim vertical, que é uma possibilidade, né, da gente agregar valor ao produto. Pode passar. E aqui é uma das raízes que mais faz sucesso, né, ou que está muito em alta no mercado de arquitetura hoje, que é agregar o rústico ao moderno, né? Então você pega uma raiz de mogno africano, essa aí tinha 15 anos, e a gente faz um tratamento bem simples para ela. A raiz de mogno africano é uma das poucas que consegue fazer esse tratamento, porque ela é extremamente densa e resistente a cupim, a outra coisa, porque fica 15 anos debaixo da terra, né? E é desenhado por Deus, né? Então a gente fala que é um produto exclusivo, que ninguém no mundo vai ter um igual a você. É pra gente que busca exclusividade, né? Pode passar. E aqui, né? E quem faz o trabalho, a gente que está nisso há 5 anos, um dia tem que ser recompensado com alguma coisa, né? Nós recebemos uma ligação do Jornal do Campo e do Globo Rural que queria gravar uma matéria com o mogno africano com a gente, né? Eles vieram até aqui, isso aqui foi há 2 semanas, na sexta-feira, e gravaram aqui uma tarde inteira sobre o mogno africano e ficaram encantados com o projeto, né? Deve ser exibido daqui umas 2 semanas. E assim que a gente souber a data direitinho, a gente coloca no site. Pode passar. Então, assim, eu coloco sempre essa imagem para mostrar que o mogno africano ele pode ser produzido em qualquer lugar do Brasil. Eu falo isso porque o e-mail que a gente mais recebe, a maior dúvida, é o cara, eu tenho uma propriedade em Roraima, na Bahia, no Rio Grande do Sul, eu posso plantar mogno africano? Pode. Então, o que vai variar é a espécie. Então, a gente vê aqui um plantio em Umas, com uma terra extremamente fértil, né, com índices pluviométricos excelentes para o plantio do caia ivorensis. E aqui, nosso plantio do último ano, uma área
grande de plantio de caiá senegalenses. É uma terra extremamente arenosa, com índices pluviométricos baixos, que o caiá senegalense se adaptou muito bem. Então, produzir mogno africano do Brasil é extremamente fácil. O que varia é só o que vai variar é só a espécie escolhida, né? Então, realmente, mogno africano, ele se torna um investimento extremamente lucrativo, né? Mas a gente tem que ter cuidado e tem que aprender o que realmente a gente está enfrentando. Porque como qualquer outra cultura, você vai plantar soja, você vai criar gado, você vai plantar eucalipto, você vai ter dificuldades. O que é importante é saber driblar essas dificuldades de uma forma mais correta. O mogno africano, por ser uma coisa nova, a gente aprendeu muito tomando na cabeça, né? A gente não tinha quem ensinasse pra gente. Ó, faz desse jeito que é melhor, faz desse jeito que é melhor. Nós já fizemos desse jeito e é errado. Então, o que nós criamos isso aqui, essa palestra, é justamente para passar um pouquinho do know-how, o que deu certo e o que não deu certo com o que a gente faz, né? Então, o produtor de mogno africano, o que falta hoje é a gente se unir, né? A gente se unir porque a venda dessa madeira, você não consegue fazer ela sozinho. Então, por exemplo, um tem 10 hectares, o outro tem 50, o outro tem 100, o outro tem 500. Na verdade, isso não dá um volume de madeira muito grande para comercializar, exportar. Então, nosso objetivo futuro com a Expo Park, com tudo, é a gente criar uma cooperativa juntos, todo mundo, para que a gente, hoje nós já temos 42 produtores cadastrados aqui no Expo Park, lembrando que não paga nada, não tem custo de associação, é só um cadastramento. Você tem assistência técnica de graça, quer trazer um amigo para conhecer, funcionamos 24 horas, fica à vontade de trazer, ver, tirar dúvida, e o importante é a gente se unir a partir de agora, né? Pode passar. E aqui é um pouquinho do vídeo institucional que nós vamos mostrar. Pode dar play aí, Ramon. Produzir o melhor mogno africano do Brasil. É este o objetivo que move o Parque Florestal desde 2010. A determinação de 2 médicos, pai e filho, se transformou no pilar que rege a empresa. Com mais de 1 milhão de árvores plantadas, o Parque Florestal possui o maior projeto particular de mogno africano da América Latina e também um dos maiores do mundo. O constante trabalho e investimento em inovação e tecnologia fazem com que os nossos produtos possuam um nível de qualidade superior, atendendo os mais altos índices de exigência. A produção de mudas clonais de alto padrão com material genético selecionado garante uma melhor uniformidade e produtividade da floresta. A produção de móveis de mogno africano com exposições em feiras nacionais e internacionais, além do inovador projeto de fabricação de postes para cerca de mogno africano, nos coloca no patamar de maiores incentivadores da produção e comercialização desta madeira nobre. E não para por aí. Em outubro de 2015, o Parque Florestal inaugurou seu centro de pesquisa e popularização do mogno africano, a Expo Park. Com uma grande e moderna estrutura e juntamente com profissionais capacitados, criamos um dos maiores centros de desenvolvimento do mogno africano no mundo. A Expo Park conta com mais de 20 áreas de pesquisa, laboratórios com tecnologia de ponta e auditório com capacidade para 100 pessoas, onde promovemos o financiamento de pesquisas, ministração de cursos com o objetivo de repassar todo o know-how do Parque Florestal aos produtores e interessados. Conheça o jeito Parque Florestal de produzir mogno africano. Então, só para finalizar, é uma frase que eu gosto muito, né? Eu sempre fecho com essa frase, que diz o seguinte, que o melhor dia para se plantar uma árvore, esse dia foi há 15 anos para trás. E o segundo melhor dia para você se plantar uma árvore, esse dia é hoje. Então não vamos deixar essa oportunidade escapar e vamos plantar, porque daqui 15 anos nós vamos colher o futuro, colher a sustentabilidade. Obrigado.